deixaste toda a glória pra sofrer e morrer por amor. Eu posso te ver lá na cruz, derramando seu sangue por mim. De joelhos me entrego, chorando e pedindo perdão. Jesus nasceu, viveu, amou e se entregou por ti. Sofreu, morreu, ressuscitou e logo virá. Abriu os braços pra morrer e assim vai te esperar. A paixão de Cristo é você, entregue a Ele o coração. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo que deu o seu único Filho, só pra que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. As lágrimas enxugará, minha vida Ele irá renovar. Te louvo, te dou minha alma, me usa, Senhor. Jesus nasceu, viveu, amou e se entregou por ti. Sofreu, morreu, ressuscitou e logo virá. Abriu os braços pra morrer e assim vai te esperar. A paixão de Cristo é você, entregue a Ele o coração. Jesus nasceu, viveu, amou e se entregou por ti. Sofreu, morreu, ressuscitou e logo virá. Abriu os braços pra morrer e assim vai te esperar. A paixão de Cristo é você, entregue a Ele o coração. Bendito Deus, estamos aqui, Senhor, com os joelhos dobrados e suplicando a Ti, Senhor, misericórdia. Precisamos, Senhor, do Teu favor, da Tua mão guiadora e protetora. Comunique-nos, Senhor, sabedoria, para que tenhamos o poder de compreender o sacrifício de Jesus na cruz, para o perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Que nesta semana, Senhor, o Teu Santo Espírito esteja conosco, guiando os nossos pensamentos e dirigindo também os nossos passos rumo à cruz, para que possamos, Senhor, compreender e aceitar esse sacrifício de Jesus. Pedimos a Ti e agradecemos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. O irmão Felipe Valente aceitou o convite do nosso pastor Jonas Pinho. Irmão Felipe, seja bem-vindo, receba o calor da nossa igreja, nos sentimos honrados com a tua presença e creio que o nosso Deus também.
Boa noite, igreja. Boa noite. Muito boa noite. Que maravilha, que privilégio estar aqui com vocês. Me sinto honrado pela oportunidade. Me sinto feliz em poder corresponder ao pedido do pastor Jonas Pinho, um amigo já de alguma data. E eu espero de coração, na medida das minhas possibilidades, claro, e das minhas limitações, eu espero poder ofertar a vocês um pouco daquilo que o Senhor tem me dado, daquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, e que também não é nada demais, né? É a maneira como eu componho, como eu escrevo e como eu falo. E eu queria começar dividindo algumas canções, primeiro eu vou pregar cantando para vocês, depois vou pregar falando, e a gente vai batendo um papo e se entende. Não é melhor assim? Não é bom assim? Então vamos lá. Quantas vezes me perguntei se há alguém além do céu. Quantas vezes me questionei se esse alguém é uma projeção dos meus sonhos de infância, uma breve lembrança de algo que um dia precisei. Talvez haja alguém além da imensidão do céu. Talvez eu não esteja aqui tão só. Chuva forte que cai do céu, será alguém andando por aqui, e uma estrela brilhar no céu, será alguém a anos-luz daqui, que se importa comigo e espera de mim mais que uma crença. Será que a fé compensa? Eu sei, alguém além da imensidão do céu. Eu sei, eu não tô aqui tão só, tão só. Eu sei, alguém além da imensidão do céu. Eu sei, eu não tô aqui tão só.
pela fé eu sei. Amém. Amém. Há uma necessidade muito grande no nosso meio de pessoas que têm a ousadia de crer sem ver, né? Discernir sem tocar, saber sem conhecer, né? Introjetar algo que não controla, que não é capaz de dominar. Esse é o grande desafio da vida cristã. É abrir mão do controle que você pode ter sobre as circunstâncias e permitir que alguém controle por você. Alguém não palpável, alguém que você precisa ter fé para acreditar que essa pessoa está controlando, que esse alguém está controlando. E é disso que essa música fala. Eu gosto de cantar canções. Eu tenho uma séria limitação como compositor. Eu vou dividir com vocês isso. Eu conheço compositores excelentes que conseguem escrever sobre a vida do outro, sobre a história do outro, sobre a experiência alheia, né? E a experiência alheia, ela é muito importante também, né? Porque, afinal de contas, as nossas histórias se confundem muitas vezes, né? Nós somos muito mais parecidos do que a gente imagina, né? Mas eu tenho pouquíssima habilidade em fazer isso, em escrever canções sobre a vida do outro. Das vezes em que eu escrevi músicas, não foram muitas, eu não tenho tantas músicas assim como as pessoas imaginam, mas das vezes que as escrevi tomando como ponto de partida a minha experiência, a minha vida com Deus, os meus dilemas, as minhas incredulidades, as minhas dores, as minhas aflições, as minhas alegrias, enfim. E é uma grata surpresa cantar coisas sobre você também, né? Porque, se for parar para pensar, é um desafio muito grande você, às vezes, ter que se despir de máscaras a fim de que pessoas conheçam um pouco mais sobre você em função do que você canta. Então, há muito mais sobre mim, sobre a minha cabeça, do meu jeito de ser, de pensar nas minhas canções do que as pessoas imaginam. Falo muito mais de mim do que as pessoas imaginam. Eu tenho uma canção que é reflexo imediato disso que eu acabei de dizer. Essa música se chama O Galileu. Eu escrevi há um tempo atrás. E mexe muito comigo, fala muito de mim. Talvez fale muito de você também. Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu e dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. E às vezes eu olho para dentro de mim e percebo, entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, imundo é o meu coração. E às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos.
O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração, e é capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração e o seu coração, e é capaz de doar a própria vida para me salvar. É capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Amém. Eu tenho uma música que eu não... Quando eu escrevi a primeira vez, eu não gostava muito dela. Ela ficou meio esquisita, assim, no início, né? Mas era música por encomenda. E música por encomenda é um negócio meio complicado para mim, né? Meu processo de escrita é lento, moroso, assim. Eu demoro para escrever música. Para mim, música é como... Sabe, alimentos que tem um tempo de maturação, sabe? Que para você comer tem que dar um tempo. Tipo o quê? Banana tem isso, tem um tempo para maturar, né? Frutas em geral, tem um tempo para maturar, né? Pensei que alguém fosse falar picanha, eu tomei um susto, porque tem o lance da picanha lá maturada. Mas, embora seja bom, eu nem como muito. Mas eu estava falando de quê? De alimentos que... Da música, ok. Imagina, fica viajando, né? Mas tem músicas que precisam de um tempo para maturar, né? Elas precisam de um tempo, né? E eu sou assim, eu gosto de escrever, eu escrevo, eu dou um tempo, ela descansa. Aí lá na frente, daqui a um tempo, já esqueci que ela existe, eu volto nela. Aí eu toco e tal, canto, sempre descubro uma porção de coisas que eu fico com horror. Aí eu vou mudando, né? Uma coisa aqui... Uma palavra feia que eu coloquei ali, que pode ser substituída por uma outra melhor, né? Palavras que são mais fáceis de serem cantadas, né? Tem palavras que são difíceis de serem cantadas, né? Uma vez eu tenho uma música que tem uma palavra que vai estar no próximo disco, essa música. Mas eu tenho uma música que ela tem a palavra sumo sacerdote. É tão difícil encaixar sumo sacerdote em música. Quando eu encaixei, eu fiquei tão feliz. Porque sumo sacerdote é uma palavra estranhíssima de cantar, né? Como é que você canta uma música que tem sumo sacerdote no meio? É estranho, né? Então tem isso, tem a sonoridade das palavras. Eu preciso desse tempo de maturação, né? E um amigo meu me pediu uma música para ontem, tal, que tem que entregar. E eu não queria fazer a música, rapaz, eu não queria. Não queria porque tudo que é muito rápido assim não funciona comigo. Eu sou uma pessoa meio esquisita, sabe? Eu preciso de um tempo para mim. E aí Mas é amigo é difícil dizer não, né? Também, né?
Amigo, às vezes, você não quer ajudar o cara, mas é amigo que você ajuda, né? Tem amigo que pede umas coisas também que você não quer fazer e tal, mas é amigo que você vai e faz, né? Tipo aquele almoço na casa da sogra e tal. Você não quer ir, mas o cara é amigo, chama, você vai, né? Amo as sogras, tá? Beijo. Mas tem coisa que esse cara pede que você vai, que é amigo, né? E foi assim com essa música. E eu não gostava muito dela, justamente por causa disso, que música para mim tem que ter um tempo de maturação. Mas por incrível que pareça, mesmo sem ter esse tempo, eu acho que ela alcançou os objetivos e é o propósito para o qual ela existe. E queria cantar essa música para você, que no final eu acabei gostando dela. Depois que ela foi gravada e tal, o pessoal começou a cantar, eu falei, nossa, a música é bonita mesmo, né? Mas antes eu não gostava muito, não. Mas agora eu gosto, eu juro que gosto. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, contemplarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é
ouvir teu nome, teu santo nome, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Obrigado, amigo. É que eu sou meio frágil assim, né? Eu não, o violão é mais do que eu, porque quando bate um ventinho frio, ele desafina todo. Quem toca violão aqui sabe disso. Com lápis e papel, matando o tempo a fim de rabiscar todo azul do céu. E a porta aberta atrás, vento do quintal, soprando faz lembrar minha condição. Percebo que sou tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil como quem não tem dono. Eu deixo a luz do quarto se apagar para deitar no chão. Pedindo pra teu lápis desenhar meu papel de pão. E é fácil descansar nessa condição. Pra logo despertar, vendo as folhas pelo chão, me lembro que sou tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil como quem não tem dono, tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil, frágil como quem não tem dono,
esse vento que soprou me fez perceber que não estou tão solto assim, tão solto assim. Bom, o texto dessa noite está no Evangelho, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6. Primeiro João 3, 6. Primeiro João 3,6 diz assim: vamos para o versículo 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não o viu, nem o conhece, é o que diz o versículo 6. Em outras traduções, prefiro outras, diz assim: todo que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu, nem o conhece. Né? Na sua está assim, né? A minha é do celular, é meio moderna. Né? Tem algum problema ler a Bíblia no celular aqui não, né? Pelo amor de Deus, aqui não tem esse problema não, né? Graças a Deus. Porque a Bíblia não é a palavra de Deus não é o suporte, né? A palavra de Deus é a palavra, né? Então, vale qualquer coisa. Vale, inclusive, memorizar. Ela não está em lugar nenhum na tua mente, é até melhor. Bom, eu gosto de pregar batendo papo. Geralmente nos cultos, assim, sábado de manhã, tem toda uma questão de protocolo e tal, né? Às vezes o pregador... Eu sou um cara que eu fujo um pouco dos protocolos, né? Eu sou um cara meio esquisito, já falei para você. Você vai se acostumando comigo. E o meu jeito de pregar é meio assim, eu gosto de ir conversando, né? Porque, afinal de contas, essa relação dialética do eu falo, você ouve, e na medida em que você ouve, você vai falando alguma coisa e a gente vai interagindo, eu acho que a gente cresce um pouco mais, né? Aqui, como temos uma quantidade razoável de pessoas, a gente não vai ter espaço para ser uma coisa meio lição da escola sabatina, senão a gente só sai daqui amanhã de manhã, vocês vão ter que sair direto do trabalho. Mas... eu queria começar fazendo uma pergunta. Eu acho que por perguntas as coisas ficam mais fáceis. Quem aqui está há 1 ano sem pecar? Ué, por que você está rindo? Estou falando sério. 1 ano sem pecar, você está sem pontos. E tu vens a mim e pedes para que eu o batize. Não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Quem aqui 1 ano sem pecar? Tirando as crianças que são inocentes. Você já não é criança, não. Você não vai fugir, não. 1 ano. Então tá bom, eu vou descer o nível para poder ficar mais fácil, tá? Porque de repente meu grau de exigência está muito elevado. 1 ano é pesado demais, né? Vamos lá, 1 mês. 1 mês sem pecar. Sem pecado, incólume. Sem nenhuma manchinha.
na escadinha lá da justificação, na escadinha da santidade, você está um mês aí na frente de todo mundo. Não, nenhuma pessoa. Uma semana. Vou baixar mais então, para poder ficar fácil, tá? Um dia. Um dia sem pecado. Zerado. Tudo resolvido. Então vou melhorar ainda mais, já que ninguém levanta a mão, né? Eu acho que tem gente aqui que sente no seu coração assim, não, eu estou há um dia sem pecar, só não vou levantar a mão porque eu não sei onde é que ele quer chegar, né? Então vou, né? Mas no fundo, eu sei que tem alguém aqui que acha que, de repente, encontra alguém que acha que está um ano sem pecar, pode ser, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Só do horário que você saiu do trabalho e veio para cá, sem pecar, quantos? Esse texto, ele incomoda demais por conta disso. Demais. E eu passei por uma crise terrível de identidade minha diante de Deus, né? Passei uma crise terrível de identidade como indivíduo. Por quê? Porque é simples. Se todo o que permanece nele não vive pecando, e todo o que vive pecando não o viu nem o conhece, e se eu sou o pecador? O que é pecado, gente? Essa é mole, transgressão da lei, matamos. Moleza. Onde reside o principal dilema do homem que deseja controlar todas as coisas, que não sou eu só, né? Todo mundo aqui. Porque eu sou onde vai, mas todo homem, ó, a sanha de todo homem, a loucura de todo homem, aliás, a loucura da humanidade é exercer controle sobre aquilo que ela não é capaz de controlar. Eu, como historiador, poderia dar uma opção de exemplo para vocês aqui, a começar pelo controle sobre a natureza. Mas esse é assunto para um outro capítulo, né? Mas, voltando para o que a gente está falando, para o que interessa, onde que eu estou querendo chegar com isso? É muito simples. Se pecado é a transgressão da lei, e se eu sou pecador, todo que permanece nele não vive pecando, e todo que vive pecando não o viu nem o conhece, primeira notícia para mim, para minha crise existencial. Eu não permaneço nele, porque eu vivo pecando. Segunda notícia terrível. Eu não o vi e nem o conheço. Porque o texto é claro, todo que permanece nele não vive pecando, todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Ou seja, vivi uma grande crise de identidade, também porque eu sou adventista de berço. Nasci nessa igreja. Fui criado nessa igreja. Minha primeira namorada foi nessa igreja. As primeiras vezes que eu joguei bola com galera e brinquei, foi nessa igreja. Primeira vez que eu sofri porque alguém me feriu, me machucou e eu fiquei aborrecido, foi nessa igreja. Primeira vez que eu tive que dar um salto de coragem e falar em público ou me colocar numa situação onde todos me notavam, foi nessa igreja. E essa igreja, a história da minha vida, não está desvinculada, pelo menos em parte, com a história dessa igreja. Nasci e me criei aqui, e ainda estou aqui. Quando me desviei por revolta, por raiva, por chateação, por uma série de motivos, por querer ver coisa, por querer... beleza. Foi dessa igreja. Meu êxodo dessa igreja, o meu retorno a essa igreja foi a essa igreja, não fui para nenhum outro lugar. E eu, diante disso, vivi uma grande crise existencial, porque simplesmente parte da minha memória, da minha história e da cultura que me foi estabelecida e que eu, por motivos de cultura e culto, acabei introjetando na minha vida e ajudei que pessoas também introjetassem,
Simplesmente não faz o menor sentido. Menor sentido. Só que para entender esse texto, a gente precisa entender duas coisas que são importantes. Primeiro, o que é pecado? E a gente já sabe. Pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. E o que é a lei? São os 10 mandamentos. Errado. O que é a lei? Os 10 mandamentos são a lei, sim. Mas os 10 mandamentos são uma expressão muito pequena do que é a lei. Entendeu? O decálogo é a expressão do caráter de Deus, é toda a palavra que sai da boca de Deus. Para o judeu no primeiro século, ouça bem, para a mentalidade de quem escreveu esse texto, ouça bem, a lei é a Torá. Todas as vezes, talvez nunca tenham dito isso para vocês, mas todas as vezes em que Paulo, por exemplo, vai falar em todas as suas cartas aos Romanos, por exemplo, que ele está tratando de graça o tempo inteiro. Na carta aos Romanos, todas as vezes em que Paulo fala lei, na verdade não é decálogo, não são os 10 mandamentos, é a Torá inteira. Porque tudo que o Senhor disse, e tudo que o Senhor inspirou, e tudo que o Senhor fez, usando os profetas que são boca de Deus na terra, tudo que ele fez e tudo que ele disse, usando esses homens, é mandamento, é palavra de Deus. Ponto final. A gente é que faz essa distinção entre lei moral, lei cerimonial, não sei o que lá, essa distinção não existe, tá? Isso é uma grande loucura, tá? Lei, é uma coisa só. Saiu da boca de Deus é lei, não tem conversa. A gente faz umas fatias, assim, para a gente entender melhor as coisas, entendeu? Mas lei, é tudo lei. E aí, a gente precisa entender que o pecado é a transgressão da lei, e da lei não é os 10 mandamentos, é de tudo que organiza a sociedade desse camarada que escreveu. É o mito fundador da sociedade desse camarada. É toda a razão de ser desse indivíduo, de sua cultura, de sua memória, de seus laços parentais, de sua existência, da historicidade de um povo, de uma nação, de um contexto de época. Isso é lei para ele, entendeu? E a gente precisa entender que pecado é a transgressão dessa lei. De tudo que sai da boca de Deus. Ou de tudo que é reflexo imediato do caráter de Deus. Da vontade de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Segunda coisa que a gente precisa entender. Se pecado é a transgressão da lei, em que momento eu transgrido a lei? Ó, fiquei bem no telão, hein? Em que momento eu transgrido a lei? Bom, vou dar um exemplo aqui. Transgrido a lei quando eu peco, sim. Mas vamos lá. Bom, sou casado. Estou eu caminhando pela avenida, pela beira-mar, em Ipanema. Alguém já foi em Ipanema aqui no Rio de Janeiro? É bonito, né? Meu sonho era ter um apartamento em Ipanema. Mas como músico na igreja adventista não será possível. Mal deu para comprar um apartamento em São José dos Campos. Mas estou eu andando na beira-mar em Ipanema, quando de repente, eu sou casado, quando de repente, do outro lado da rua, estou caminhando livre, leve e solto e tal, com meus cabelos ao vento e tal. Olha para o outro lado da rua, tem uma mulher muito bonita, muito vistosa, muito bem vestida e tal, alta. E de lá eu vejo que ela começa a me olhar. E eu estou aqui do outro lado da rua e continuo andando. Tranquilo, livre, leve e solto. Aí de repente essa mulher começa a me olhar mais dentro dos olhos. Eu olhei assim, ela deve me conhecer de algum lugar, afinal de contas sou muito famoso e tal, né? Famoso na igreja adventista. Meu Senhor. O cara, para ficar bobo com isso, tem que ser muito imbecil, né? Humilde.
E aí, eu noto que ela atravessa a rua e vem andando na minha direção, e olhando dentro dos meus olhos. Quando ela vem chegando perto, isso eu só olhei umas 2 ou 3 vezes só, tá? Não olhei mais do que isso. Eu vi que era uma moça conhecida minha. O nome dela é Gisele Bündchen. E ela veio olhando de frente, nos meus olhos. Ela parou na minha frente. Posso contar essa história porque a Suzane não está aqui. E aí, ela parou, olhou dentro dos meus olhos, e eu vi que ela queria falar comigo. Eu falei, tudo bem, quer falar? Fala, né? Ela queria falar com você e tal. Eu falei, pois não, e tal. Estava olhando você lá do outro lado da rua, andando aí, você é um cara tão bem apessoado, tão bonito, uma barba que eu nunca vi na vida, né? Uma barba estilosa, né? Com cabelo, com essas madeixas, né? Com essas madeixas meio brancas, meio esquisitas, com os fiapos que voam. Todo mundo acha feio isso, mas eu acho lindo. Ela começou a falar para mim. E aí, no final ela disse assim, eu queria te fazer um convite. Eu me interessei por você, queria conversar com você, queria te conhecer melhor. E hoje eu vou estar numa festa e tal, no lançamento de uma revista, e eu queria que você fosse meu acompanhante, que você fosse comigo. Aí eu, rapidamente, por uma fração de alguns segundos, eu falei, puxa, já pensou eu numa festa com ela, todos os holofotes em mim e tal, né? Toda aquela coisa, aquela glamour, aquela glória e tal. O novo namorado da Gisele Bündchen, né? E aí, de repente faz um plim. Falei, você é casado. Você é casado. E aí eu olho nos olhos de Gisele. Respiro fundo. Tomo forças de onde não tenho. E digo assim, não, muito obrigado. Vai com Deus. Vou orar por você. Vou orar por você não rolou não, né? Mas vai com Deus. A história é jocosa, claro que não aconteceu. E não aconteceria nunca. Mas, independentemente disso, por que eu contei essa historinha boba, né? Digamos assim. Pequei eu, sim ou não? Não, mas pecado é a transgressão da lei. Espera aí, gente. Tem água aí? O rapaz lá vai pegar, ó, já foi. Ó. O pecador lá foi lá pegar água. Mas pecado não é a transgressão da lei? Mas eu tive alguma coisa com ela? Nem encostei a mão. É porque o pastor Jonas Pinho não está aqui, né? Mas quem é o ancião aqui da igreja? Você, esse aqui. Se eu procurasse, se um membro da igreja procurasse você e falasse assim, pequei, ferrou, já era, caiu a casa, minha mulher vai me largar, não tem mais jeito. Por quê? Aí o cara conta essa história para você. Você leva o nome dele para a comissão? Para ele sofrer uma remoção? Ué, mas ele não pecou? Ué, e aí? Como é que fica essa situação? Porque pecado é transgressão da lei. Vocês estão dizendo que pecou, eu acho que não pecou. Pecou ou não pecou? Então vamos lá. Se pensar, já foi. Já foi. Mateus 5, versículo 27. Abre aí. 5, 27. Pode ler alguém aí, lê aí. Lê em voz alta aí. Quero ver o pecador aí que vai ler aí, que vai ter coragem. Tem que ser homem, não pode ser mulher não. Mulher não vale não, tem que ser homem. É o 28? Então lê aí, você que é o pecador principal aqui, vai lá. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Não, aí ficou ruim. Aí ficou ruim. Não ficou ruim? Descobiça, né? Cobiçou, né? Olhou, já era. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas se a mulher não estiver próximo, está valendo, né? Não tem essa coisa? Mentira. Gente, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Muito simples, né? Vamos direto ao ponto.
Se pecado é a transgressão da lei, e todo que vive pecando, todo que permanece nele não vive pecando, e todo que vive pecando não o viu nem o conhece, e eu tive essa crise existencial, essa crise se agrava agora. Por que ela se agrava? Por que ela se agrava? Porque pecado, ouça bem, eu queria que isso ficasse para você aqui. Porque pecado não é um ato. Pecado não é um ato, não é uma ação, como as pessoas dizem, né? Os moralistas adoram, né? Porque pecado é uma ação. Deus é ação, nada, para de falar bobagem. Não é ação nenhuma. Pecado é uma condição. Pecado é uma condição. Quer ver? Eis que em pecado me concebeu minha mãe. Do ventre da minha mãe, nasceu, pecador. Gente, eu estou com uma criança em casa de 4 meses e meio. Uma delícia. Uma delícia. Teodoro, presente de Deus. Uma delícia, de verdade. Quem é pai aqui? Quando eu peguei a primeira vez meu filho nos braços, lá na maternidade, quando a enfermeira chegou, me deu o meu filho, eu botei ele no braço, olhei para ele e disse: bem-vindo ao mundo, mais um pecador. Mais uma pessoa incondicionalmente carente da graça de Cristo. Mais um. Seja bem-vindo, meu filho. Seja bem-vindo. Onde que eu estou querendo chegar? É muito simples. Pecado não é algo que eu deixo de fazer ou eu faço. Isso é a materialização ou a cristalização do pecado que já aconteceu antes. Entendeu? Já aconteceu. E se eu só penso, e se eu só tenho vontade, ou se passa pela minha mente a possibilidade de que algo aconteça e que vá de encontro com a vontade de Deus, que vai contra a vontade de Deus, e isso por si só, um fluxo de pensamento, já revela a minha condição, que é de pecador. E todo que permanece nele não vive pecando. E todo que vive pecando não viu nem o conhece. Entenderam a gravidade desse verso? Vocês entenderam? Entendeu como é duro? Porque estamos todos literalmente perdidos. Literalmente no sal, como diz lá no Rio de Janeiro. Está no sal. E aí, para você entender a dimensão daquilo que Cristo fez, para você entender, não com a profundidade devida, porque profundidade devida eu acho que jamais alcançaremos nem na glória, nem quando transformados. Eu acho que existem determinados mistérios, existem determinados níveis de profundidade daquilo que Deus fez e faz por nós, que nem transformados e perfeitos, à semelhança do Éden, com todas as nossas faculdades e potencialidades intelectuais em dia, nós seremos capazes de compreender. Vários deles. A primeira delas, o desprendimento de Deus em dar a vida por cada um de nós. As pessoas tendem a dizer que Jesus Cristo era Deus, né? Jesus Cristo era Deus. Essa é uma visão interessante. Mas para mim, Jesus Cristo não era Deus. Deus era Jesus. É diferente. Jesus era o próprio da criação, na terra, falando, conversando, tocando. As modalidades de autolimitação do poder de Deus na encarnação serão inconjecturáveis para sempre. Nós não temos condições de discernir o que é isso. E nem transformados. No entanto, ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. No entanto, entretanto,
Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei de Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Cristo Jesus te libertou. Entretanto, a boa notícia do Evangelho é de que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, ou seja, não imputando mais aos homens as suas transgressões. Entretanto, e tantos entretantos, a palavra nos revela. E eu não merecia. Você também não. E ouça uma coisa, aonde há espaço para merecimento, não há espaço para graça. Então não tente negociar com Deus um código de conduta moral que o torne redimível ou irrepreensível diante dele. Porque ele abomina isso. Abomina. Sabe por quê? Porque Deus olha para você e trata você como se fosse Jesus. E olha Jesus e tratou Jesus como se fosse você. É como se você tivesse um filho e alguém que machucasse, maltratasse e ferisse reiteradamente seu filho. Olha, a gente mexe com qualquer... Mexe com o pai, bate na cara do pai, mas não mexe com o filho. Eu entendi a gravidade disso depois que meu filho nasceu. Você quer ver uma pessoa, você quer ver a pessoa mais sã, mais correta, mais íntegra, mais equilibrada, mais coerente, mais tranquila, mais pacífica, perdeu o controle, faz alguma coisa com o filho dela. Mexe com o filho para você ver. Desanda. Como diz no Nordeste, o negócio desanda. Desanda. É como se tivesse filho que reiteradamente é machucado, ferido, agredido, cuspido e pisado. E aí você vai e trata o seu filho como se fosse esse que o agride, o pisa e o cospe. E trata quem agride, cospe e machuca como se fosse seu filho. É isso. Bem simples. E para além disso ainda, me permita dizer uma coisa para você. O verso de João, ele ao mesmo tempo que é duro, ele é extremamente maravilhoso. Por quê? Porque depende da tua concepção do que é graça e do que é manifestação histórica da graça em Cristo Jesus. Porque o pecado que Deus veio resolver, amado, aí fica só com essa. Se você ficar com isso, já valeu ter vindo aqui. Porque o pecado que Jesus veio resolver não é o pecado ato, é o pecado condição. Entendeu? Eu vivi uma neurose muito grande na minha vida. Eu achava assim que tinha momentos na minha vida em que eu estava salvo e tinha momentos em que eu estava perdido. Aí eu fazia alguma coisa que eu falei, meu Deus, desagradei ao Senhor, estou perdido. Pede perdão, Senhor, me perdoa. Ai, graças a Deus, estou salvo. Não é assim que a gente pensa? E aí você vai e anda todo certinho, tentando ser perfeito, correto, fazendo tudo certinho. Aí de repente você, tropeça. Aí você fala assim, Senhor, como eu fui capaz de fazer isso? Aí você se ajoelha, corre e pede perdão. Senhor, me perdoa por isso que eu fiz e tal, para confessa teu pecado. Aí, estou salvo. Não é assim? Sabe qual é o nome disso? Meritocracia. Salvação pelas obras. É salvação em função do que você é capaz de fazer ou não. É como se você tivesse participação na sua salvação. E isso o Senhor abomina. Abomina. Se eu, antes de falar isso aqui, eu tivesse perguntado aqui, quantos estão salvos? Na minha igreja, o pessoal perguntava, na época do 11 de setembro, perguntaram, porque é muito fácil botar medo nas pessoas, né? Medo de Deus, medo de não sei o que lá, medo do inferno, medo do diabo, medo da perseguição, medo de não sei o quê. E aí você vem para a igreja porque você tem medo de tudo, né? E a igreja te protege de alguma coisa, não protege de nada. E aí, você começa a viver uma vida neurótica diante de Deus.
E na minha igreja, na época do 11 de setembro, fizeram a pergunta: quantos aqui, diante da vida que estão levando e tal, fizeram um apelo ali, quantos aqui se consideram salvos? Aí, ninguém levantou a mão, cara. Por quê? Porque levantar a mão e dizer que está salvo é presunção, não é verdade? Eu vou dizer uma coisa para você. Depois que eu entendi isso, todas as vezes que eu chego no lugar e perguntavam assim, aí eu comecei a chegar nos lugares e perguntava assim, quantos aqui estão salvos? Aí eu, graças a Deus, aí ficava todo mundo me olhando assim. E, rapaz, esse cara é metido, bicho. Como é que esse cara tem certeza que está salvo? Sabe por que eu tenho certeza que eu estou salvo? Porque se dependesse do que eu fiz ou do que eu faço, realmente não dá para levantar a mão. Mas como depende do que ele fez e do que ele faz, está tudo certo. Estou salvo, porque depende dele, não depende de mim. Porque ele é perfeito. Entendeu? E quando eu entro de novo na sala do trono de Deus, e eu me achego diante de Deus, para confessar o meu pecado, para falar como foi meu dia, para ver como é que é a minha vida, para confessar não o pecado que eu cometo, mas o pecado que eu sou. Porque fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Todas as vezes em que eu me coloco diante de Deus, Deus não vê eu, Deus vê Jesus. Você entendeu? Deus vê Jesus, Ele não vê você. Deus vê alguém perfeito. Por quê? Porque Cristo morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Porque é por causa do mérito dele que eu tenho condições de estar reconciliado com Deus, nele. Essa é a boa notícia do Evangelho. E é por isso que eu posso dizer com tranquilidade, Felipe, hoje, fala para mim, você está salvo? Graças a Deus eu estou. Graças a Deus. E graças a Jesus Cristo que eu estou. Mas como é que você tem certeza? Eu tenho certeza porque Jesus Cristo é Deus. Deus é Jesus. Ele que fez, não foi eu que fiz, então eu estou salvo. Mas Felipe, mas você cometeu um erro agora há pouco, você é um pecador. Sim, eu sou pecador, tenho certeza, eu sei, eu sou pecador e tal, mereço ir para o inferno, mereço morrer e tal. Eu sei, mas aí ele fez, aí reclama com ele, que foi ele que me salvou. E para eu me perder, eu tenho que querer. As pessoas dizem que todos nós estamos perdidos e para nos salvarmos, nós precisamos querer nos salvar, não é verdade? É o contrário, mano. Jesus salvou todo mundo e para se perder, você tem que querer se perder, entendeu? Você tem que ter vontade disso. E tem que fazer força, hein? Porque a misericórdia dele dura para sempre. E se renova a cada manhã. O pecado que Deus veio resolver não foi pecado ato. Foi pecado condição. Ah, Felipe, então, vou terminar. Ah, Felipe, então, está tudo liberado, né? Então, virou a fusarca, né? Vamos fazer o que a gente quiser e tal, e viva a vida, e vamos que vamos, né? Não é assim que as pessoas pensam? Só que, aí é que está a diferença, mano. Aí é que está a diferença. A diferença é, diante disso, diante do que ele fez, do que ele faz, e diante da maravilhosa graça do Deus que te coloca irrepreensível diante de Deus. A pergunta é, que resposta de amor você dá ao amor? Mano, não existe outra resposta para o amor que não seja amor. O amor quebra o ciclo da violência. O amor quebra o ciclo da morte. O amor quebra o ciclo da invasão. O amor quebra o ciclo do controle. O amor quebra o ciclo de toda e qualquer fenomenologia humana que remeta àquilo que não é vontade de Deus. O amor quebra isso tudo. E diante do amor de Deus, você, hoje, está tendo a oportunidade de ser quebrado mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Você não é perfeito, você vai cair muitas vezes ainda, você vai se arrebentar muitas vezes ainda, você vai machucar muita gente ainda. Mas ouça bem, amado, não viva a vida se autoflagelando ou se torturando por conta do que você é. Porque Deus veio resolver o pecado que você é. E estamos
todos redimidos diante de Deus. Estamos todos salvos diante de Deus. Agora, não antes nem depois, nem dependendo de mim nem de você, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei de Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Cristo Jesus te libertou. Todo aquele que permanece nele. Aí eu vou reler o texto de 1 João 3,6. E todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu e nem o conhece. Porque quem conhece Jesus Cristo permanece nele. Porque ele te coloca irrepreensível diante de Deus. E você, caindo, errando, fazendo muitas vezes aquilo que é contrário à vontade de Deus, sempre existe outra, e outra, e outra, e outra, e outra chance. Sempre existem muitos entretantos, e entretantos, e entretantos na palavra, que nos dão subsídio para crermos que o pecado que Deus veio resolver não é o pecado ato, é o pecado condição. E a minha caminhada de santificação é uma, a sua é outra, a sua é outra, a sua é outra. As fraquezas que eu tenho, que são terríveis para você, que você vai falar assim, como o ser humano pode ser assim? Aí, de repente, eu olho para as suas e falo assim, mas como é que ele pode ser assim? E aí aquilo que para mim é fraqueza, para você não é. E aquilo que é fraqueza para você, para mim não é. E a gente vai assim, andando, se ajudando, sofrendo junto, machucando uns aos outros, perdoando uns aos outros, entendendo que aqui é uma caminhada, que não vai acabar por aqui o negócio, que existe esperança para todos nós e a esperança é Cristo Jesus. Meu apelo, e amanhã eu vou fazer um outro apelo. Aliás, hoje eu não vou fazer apelo. Não vou. Amanhã eu vou fazer um apelo. E amanhã eu vou fazer um apelo meio surpreendente para você. Bem diferente. Bem diferente. Bem, vocês vão ficar um pouco assustados, mas eu vou fazer, tá? Amanhã eu vou fazer um outro apelo. E o apelo que eu vou fazer amanhã é um apelo do amor. Eu vou convidar você a um salto de fé, literalmente, na direção do amor. E eu queria que você chamasse amanhã para cá, para essa igreja. Queria que você trouxesse para cá as pessoas que você mais tem dificuldade de amar. Queria que você trouxesse as pessoas que você mais tem dificuldade com elas, sabe? Pode trazer. Pode trazer que amanhã nós vamos lavar a roupa aqui, cara. E se tu não sair daqui com o negócio resolvido, você está perdido mesmo. Brincadeira. Mas amanhã eu queria que você trouxesse as pessoas que você tem dificuldade de entender, que você tem dificuldade de amar. Amanhã eu queria que você trouxesse e convidasse a pessoa que te ofendeu. Amanhã eu queria que você trouxesse aqui para essa igreja, amanhã, a pessoa que você machucou e que tem dificuldade, que essa pessoa tem dificuldade de te perdoar. Amanhã eu queria que você trouxesse as pessoas que precisam e que são alvo e foco do amor de Deus. Você vai trazer amanhã, e amanhã eu vou pregar para vocês. E que os nossos pecados, não o que cometemos, mas que os pecados que somos, sejam entregues diante do Senhor hoje. E que nós saiamos daqui certos de que todos nós estamos salvos em Jesus Cristo. E se eu perguntasse novamente aqui, quantos aqui guardam toda a lei? Quantas mãos eu teria levantadas? Quantas mãos? Eu guardo toda a lei. Em Cristo. Eu guardo toda a lei nele. Sabe por quê? Porque ele cumpriu tudo que eu não sou capaz de cumprir. Ele foi justo e santo em tudo que eu não fui capaz de ser.
Então, se alguém me disser, você cumpre toda a lei, eu digo, eu cumpro toda a lei em Cristo, porque Ele cumpriu ela para mim. O pecado entrou no mundo pela ação de um só homem, e o pecado foi extirpado, vencido e completamente esmagado na cruz do Calvário pelos méritos de um só homem também. Eu não tenho participação nenhuma, nem no pecado que entra e nem no pecado que sai. Eu só tenho que olhar para essa história e aceitar e receber. E é por causa disso que eu posso dizer com tranquilidade que eu estou irrepreensível diante de Deus. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque Jesus Cristo é Deus na terra. Fez tudo que eu não fui capaz de fazer. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de Te servir, pela oportunidade de estarmos na Tua presença, por sabermos que o Senhor é justo, por sabermos que o Senhor é poderoso, porque temos a consciência, Senhor, diante de Jesus Cristo, que é nosso intercessor, porque nós temos a consciência de que Jesus Cristo resolveu tudo que eu não era capaz de resolver. Nós temos a consciência, Pai, que não importa o que eu faça de melhor ou de pior, não importa o quanto eu me coloque redimível diante do Senhor por causa da minha conduta moral, o que importa, Pai, é que, na verdade, não há nada de melhor ou de pior que eu faça que me torne mais ou menos merecedor da Tua graça. O Senhor fez e eu só tenho que aceitar. Obrigado, Pai, pela vida que o Senhor me dá. Obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor dispensa na minha direção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usa o que eu sou, o que eu faço, o que eu toco, que não é nada, é lixo, mas o Senhor usa, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não usa só esse lixo existencial que eu sou, mas o Senhor usa também todo o seu povo na terra. E o Senhor, por incrível que pareça, por um ato de misericórdia que eu não consigo entender, o Senhor ainda tem a coragem de chamar eu e esse povo que está aqui de corpo, de seu corpo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que temos de sermos seus braços, suas mãos, seus olhos, sua boca, para beijar, para abraçar, para tocar, para sermos do Senhor na direção daqueles que são alvo do seu amor. Permita, ó Senhor, que a consciência da Tua misericórdia se instale em cada um de nós. E que, instalada essa consciência, que saiamos daqui certos de que não há nada que possa separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Porque o Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão enquanto eu viver. E em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em Ti. Só em Ti. A minha alma se fartará só em Ti. Só em Ti, meu Jesus, só em Ti. A minha alma se fartará só em Ti. Só em Ti, meu Jesus. Só em Ti. Só em Ti, só em Ti, meu Jesus, só em Ti. A minha alma se fartará só em Ti, só em Ti, meu Jesus.
Nós temos o relatório aqui da internet, 63 pessoas estão nos assistindo, 58 pessoas em São Paulo, 2 em Arthur Nogueira, 1 em Americana, uma pessoa em Campinas e uma em São José do Rio Preto. Nós queremos agradecer essas pessoas que estão aí nos assistindo pela internet e queremos também reforçar aqui a Marisa Vieira Ramos de Oliveira, que nos relata: boa noite, está tudo bem com o sinal, orem por mim e por minha família, o filho Gabriel, filha Damares, ambos distantes dos caminhos do Senhor. Então, nas orações dos irmãos aí, o Roger também, que é sobrinho do Jaime e da Eunice, ele está lá em Pinheiros, zona sul de São Paulo, e gostaria de mandar um abraço a todos, ele está assistindo, e um beijo aos tios Jaime e Eunice, que convidaram ele para assistir a Semana Santa, e ele está assistindo aí no caminho de Pinheiros para cá. E o Walter Cardoso, que é um dos nossos espectadores aí, né? Que sempre está nos prestigiando com a sua audiência na TV Vila Matilde, da Igreja de Bahia. Então vamos orar pela Marisa e os seus filhos que estão distantes do Senhor, o Roger, que é sobrinho do Jaime, e o Walter Cardoso, da Igreja Central de Salvador. Então amanhã continua a programação com o Felipe Valente. Nós agradecemos e que Deus possa abençoar também a todos vocês que aqui vieram essa noite. E se você podia perder um dia, foi hoje. Amanhã não deixa de perder a programação, né, Felipe? Que será muito boa. E nós queremos também que essas pessoas que nos assistiram pela internet recebam as bênçãos de Deus, eles e toda a sua família. Que Deus possa dar um restante de noite e um dia feliz amanhã para todos nós e as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Amém.